fogueteiro! Vamos falar sobre anti-graft hoje? Eu vou mostrar para você como que você utiliza o anti-graft da melhor forma possível. Num guia prático, passo a passo, para você entender exatamente como que ele funciona. Como que você configura, o que são skills, como que você utiliza os skills, como que você utiliza os agentes, como que você travou, como que você utiliza os workflows. Tudo isso você vai entender nessa aula. Fazer ele funcionar como agente de IA para você, de forma gratuita. Como que você economiza tokens, como que funcionam os agentes, tudo isso você vai entender nessa aula, mas só se você ficar até o final aqui, tá bom? Só se você gostar. Se você não gostar, você pode sair do vídeo. Agora, se você gostar, é só você deixar seu like e fazer um comentário legal aqui embaixo para ajudar aí a galera. Pode ser? Conto com você, hein? Então, meu nome é Robson Oliveira, seja muito bem-vindo no canal. A gente bateu 5 mil inscritos recentemente. Cara, eu tô tão feliz, velho. Sério, eu tô muito empolgado. Finalmente o canal começou a virar. E esse é só o começo, tá? Se você se inscrever no canal, eu prometo para você que você vai ter conteúdos inacreditáveis aí. E o melhor de tudo, nessa aula aqui, eu vou deixar aqui embaixo um PDF para você baixar. Você vai ter ali a explicação de cada uma dessas configurações, informações desse guia prático aí para você utilizar o anti-graft da melhor forma possível. Então bora pro vídeo. Aqui nós vamos falar sobre os principais aspectos de uma forma bastante acessível e fácil de entender sobre o anti-graft. Eu prefiro fazer dessa forma porque aqui eu vou conseguir explicar para você de forma visual e ao mesmo tempo eu vou mostrando para você lá no anti-graft, vai ficar bem fácil de entender. Isso aqui é um PDF, que é um PDF que ele é gratuito aí, então ele vai ficar aqui embaixo para você baixar ele lá, tá bom? Com isso em vista, o que nós temos aqui? Os modos. A gente tem dois modos principais dentro do anti-graft, que são o modo Agent Manager e o modo Editor. O que isso significa? No modo Agent Manager, basicamente é onde a gente organiza as coisas e deixa lá principalmente os nossos agentes, para que as coisas fiquem bem organizadas, né? Então, toda vez que você utiliza o anti-graft, você tem, por exemplo, o agente do lado direito, eu vou mostrar isso ali daqui a pouco. E toda vez que você pede uma conversa, né, ali dentro da sua pastinha, ele vai gerando como se fossem checkpoints do que aconteceu. Você consegue voltar em informações anteriores para você, por exemplo, consultar alguma coisa, para você organizar alguma coisa, entender algum contexto. E ele usa isso justamente para não se bagunçar. Então, por exemplo, quando você está aqui com o anti-graft, você tem aqui, ó, este aqui é o painel inicial. Eu poderia, inclusive, ter começado por aqui. Mas aí, por exemplo, quando você clica aqui em Agent Manager, é onde você vai fazer essa organização aqui do lado esquerdo. Você consegue continuar conversando através de uma New Conversation, então a gente não tem nenhuma pasta aqui. Mas você também consegue abrir justamente... Quando você clica aqui, por exemplo, ó, nas workspaces, né? Os workspaces são justamente os espaços de trabalho que você criou no outro modo. Daqui a pouco eu vou mostrar outro modo. E aí, por exemplo, se eu vim aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, Art Attack, que é um aplicativo meu, quando eu clico aqui, eu vou abrir justamente como estava o funcionamento do agente naquele momento. Então aqui, ó, ele já está até me pedindo para abrir o editor, porque no caso eu preciso abrir aqui o editor para poder fazer aí essas informações. E eu posso continuar conversando aqui para poder terminar o meu processo, por exemplo, tá bom? E aí você também tem o modo folder normal, que é um modo comum, o modo editor, basicamente. Então eu clico aqui, vou selecionar uma pasta, por exemplo. Então nesse caso eu posso selecionar aqui a pasta Art Attack novamente. Ele vai abrir então para mim toda uma série de características. Eu sei que esse painel pode parecer um pouco confuso no primeiro momento, mas eu te garanto que não é. Você vai se acostumar. Se você não estiver acostumado, você vai se acostumar. E aí aqui desse lado aqui nós temos justamente, principalmente... a torre de informações que vem de fora ou de dentro. Essas informações elas ficam explícitas aqui, então toda vez que você clicar em algum outro, ele vai aparecer outras configurações e informações a respeito daquilo que você está fazendo. O seu painel provavelmente só vai ter esses primeiros 6 aqui, que são os, vamos supor assim, os originais. Já eu tenho outras extensões instaladas, então vai aparecer dessa forma para mim. Aqui no meio você tem justamente o painel onde você vai visualizar o código, as informações, os planos de implementação, que eu vou falar daqui a pouco. E do lado direito aqui, pelo menos no modo inicial, você tem um agente. Se o seu agente não aparecer para você, aqui ó, você vai ter essa aqui que seria a ferramenta para ele aparecer aqui em cima, porque ele por padrão já fica aqui, mas você também consegue movimentar outras coisas aqui. Por exemplo, quando eu venho aqui, eu coloco aqui, por exemplo, em terminal, porque o terminal a gente acaba utilizando ele algumas vezes, daqui a pouco eu vou mostrar para você outra funcionalidade dele. Quando eu clico aqui, você tem então um terminal. Só que o terminal aqui, ele está aqui embaixo, ó. Aí, por exemplo, se eu quiser tirar o agente para colocar o terminal lá em cima, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, posição do painel, para a direita. Aí ele vai aparecer para mim deste lado aqui, tá bom? Isso aqui serve para você organizar e deixar a sua cara, o seu anti-gravity. Se tiver ficado dúvida sobre isso, já comenta aqui embaixo, tá bom? O anti-gravity, ele tem um testador automático, que é como se fosse um navegador próprio que fica ali dentro. Dependendo do que você pedir para ele, ele vai começar a fazer uns testes, aí você vai ver que ele vai abrir o navegador e vai começar ele mesmo sozinho a mexer nas coisas, parecendo um fantasma, a coisa mais bizarra do mundo.
Mas é interessante porque aqui dentro do Antigraft nosso, você entra aqui, ó, você tem justamente esse navegador, que é como se fosse o navegador do Chrome. Quando você tenta entrar com ele por aqui, ele não vai exibir nada, porque ele é um browser totalmente focado no que está acontecendo dentro do aplicativo. Então não é como se você fosse entrar aqui para navegar no Chrome, não é isso. É porque quando ele for testar o seu aplicativo, ele vai utilizar um localhost, né? Ou seja, a sua máquina local para fazer aí seus testes e configurações. Então, aqui não tem segredo, tá? Ele tem ações automáticas, então dependendo do que você fizer, você consegue mexer nisso aqui, mas geralmente eu deixo a coisa acontecer, porque se ele está lá para pensar por mim, porque raios eu iria querer pensar nesta hora. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento, que é o meu primeiro aplicativo com IA, que é o curso onde eu vou ensinar você, te pegar pela mão e mostrar como que você cria aplicativos exatamente como esse que você está vendo aí na tela, que é um aplicativo feito 100% com inteligência artificial, utilizando, por exemplo, o Antigraft como uma ferramenta. Nesse caso, você vai conseguir criar app, sistemas. Te espero lá, clica aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, beleza? Então aí você tem aqui, ó, por exemplo, conhecendo a equipe, modelos e suas cotas. Então aqui você tem a questão das cotas. Que aí, como é que funcionam as cotas aqui dentro do Antigraft? Mais adiante, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre formas de você deixar o seu Antigraft totalmente ilimitado, que aí você tem ferramentas que você consegue colocar ele ilimitado. É uma gambiarra ali, mas que funciona, que dá certo. E para você aí do YouTube, tem um vídeo aqui onde eu falo sobre isso, então é só clicar aqui no vídeo, tá? Eu explico exatamente como que você vai deixar o seu Antigraft aí totalmente ilimitado. Ele está dando os exemplos aqui dos principais modelos, que seriam os modelos sênior, os principais, né? O Opus, o 3.1, e os modelos júnior, que seriam o Flash e o Sonnet. O que isso significa, Robson? Basicamente é assim, por exemplo, quando eu venho aqui, ó, quando você for utilizar o seu agente, então na hora que eu vou pedir o agente, eu vou pedir daqui a pouco para você entender. Aqui embaixo, ó, eu vou ter, por exemplo, o agente selecionado. Quando ele diz o agente sênior, que seriam os principais, então você tem, por exemplo, o Gemini, o 3.1, o High e o Low. Eles são, por definição, combinados, eles são juntos. Então, toda vez que você gasta os tokens de um, você está gastando os tokens de outro. O que diferencia um do outro é que o Height ele usa mais tokens e ele pensa mais profundamente. Ao passo que o LoL ele usa menos tokens e pensa mais rápido. Esse negócio de pensar mais rápido e pensar mais lentamente é o que gasta o número de tokens. Então, às vezes, ele vai pegar mais contexto, ele vai abrir mais o leque de possibilidades para ele fazer determinadas tarefas. No entanto, se ele vai para o bendito do High, ele vai gastar tokens rapidamente. E a mesma coisa acontece aqui quando você usa, por exemplo, o Opus. Tá? O Opus também é considerado um agente sênior, ao passo que o Sonnet ele é mais simples, gasta menos tokens também. E esses dois aqui eles são baseados ali na arquitetura do Cloud, ao passo que você tem aqui o Gemini 3.1 Pro e o 3.1 Pro Low, assim como o Gemini Flash também são do Google. E o Flash, ele é assim, ele é o que tem mais cotas. Então é muito provável de, por exemplo, você está usando, esses aqui vão acabar rapidinho e o Gemini 3 Flash ele vai durar mais tempo. Com isso em vista, alterne entre os modelos. O que isso significa? Você vai precisar codificar, então você pega, coloca um 3.1 Pro. Você vai só pedir algum detalhe, alguma informação, vai perguntar alguma coisa, vai sugerir alguma coisa, você utiliza o Flash, por exemplo, que aí alternando você consegue manter por mais tempo. Ah, um adendo importante. Quando você vem aqui em cima, aqui, ó, nas configurações, você clica aqui em Open Gravity User Settings, aí você tem aqui, ó, do lado esquerdo, você vem aqui em Models. E aqui em Models você tem o número de cotas. Para você ter ideia, eu pedi uma coisa bem pouca aqui, e ele já gastou todos esses três aqui, porque no caso os três eles andam juntos, né? E aí você observa que quanto mais cheia tiver essa barrinha aqui, mais tokens você tem. No momento em que você começa a usar, você vê isso aqui diminuindo lentamente. Lentamente? Rapidamente. Porque o Antigraft ele tinha muitos tokens antes, então você conseguia pedir muita coisa, fazer muita coisa, de repente parou. Enfim, é isso. Ritmo de trabalho. Então, nesse caso, você tem o modo Planning e o modo Fast. Também não tem erro. Quando você vem aqui desse lado, ó, você tem o modo Planning, que ele vai planejar, ele vai criar ali, principalmente um plano de implementação, quando você cria uma determinada necessidade para ele. E o Fast, ele é mais rápido. Então, ele vai ser só aquela execução rápida e tal. Então, dependendo do que você for fazer, você coloca no Fast aqui no Gemini 3 Flash. Ah, eu quero só pegar uma informação. Você manda isso, porque aí ele vai durar mais tempo. Eu acho melhor fazer dessa forma. Você tem a questão dos multi-agents, então você consegue colocar vários agentes para trabalhar ao mesmo tempo, principalmente quando você utiliza um MCP. Robson, o que é um MCP? Basicamente, o MCP é quando você vem aqui, ó, desse lado, e você consegue conectar outras coisas aqui dentro.
Eu vou falar mais sobre isso, mas aí quando você coloca, por exemplo, os agentes, né? Quando você já tem os agentes ali prontos, e a gente vai falar sobre agentes nas outras aulas, você tem, por exemplo, aqui a possibilidade de colocar mais de um agente para executar as coisas ao mesmo tempo. Então, o exemplo que ele dá para a gente é o seguinte. Então, você pode, por exemplo, colocar um agente para verificar as falhas de segurança e, ao mesmo tempo, um agente para colocar ali a confirmação de todos os botões de exclusão. Para você ter os seus agentes, eu vou ter justamente uma pack que eu vou ensinar em uma outra aula, que você tem os agentes para você utilizar e fazer o que você quiser, tá bom? Agora vem a parte dos arquivos, e aí a gente vai entrar nos arquivos MD, seriam os arquivos Markdown, e também as skills. E como é que funciona basicamente? Os arquivos MD, eles vão, no caso, nomear regras. Eu vou explicar sobre isso na próxima aula, onde a gente vai criar especificamente uma skill e como que a gente utiliza os MDs para isso, mas basicamente é assim, são arquivos que você coloca lá. Então, por exemplo, quando eu venho aqui e eu venho nesse símbolo aqui, né, no Additional Options, quando eu clico em Customization, eu tenho uma regra que ela é global, que seria justamente essa regra aqui, ó. Ela é uma regra totalmente global e ela abre em todos os meus projetos. Ela abre em todos os meus projetos porque eu configurei para isso acontecer. Então, ela é uma regra que sempre, em todos os aspectos, vai aparecer para mim dentro do Antigraft. Então, é na outra aula lá que eu vou ensinar isso. E, basicamente, esse MD seria esse arquivo que aparece aqui. Então, sempre que você vira esse arquivo MD, Cloud MD, Gemini MD, Tanana MD e Skill.md são arquivos Markdown que o Antigraft ele consegue aí fazer a leitura. Sempre que você baixar uma pack, por exemplo, específica, você vai conseguir aí definir certas coisas e você vai conseguir definir certos parâmetros e utilizar ele porque realmente ele consegue ler esse tipo de arquivo. Voltando lá na questão das skills, é o seguinte, quando a gente abre, por exemplo, alguma skill, eu tenho, por exemplo, uma pasta entupida de skills, que foi justamente o que eu coloquei lá no YouTube uma vez e deu bastante certo. Vou abrir aqui para você ver. Eu tenho uma pasta entupida de skills aqui, ó. Ela tem mais de 900 skills e tudo mais, é bastante coisa. Isso aqui, ó, é uma skill. E ela vai explicar para você como que funciona uma determinada coisa, como que funciona uma determinada tarefa. Até aí tudo bem, a gente pode pegar várias skills e colocar aqui para funcionar para a gente. No caso, esse monte de skills aqui, depois eu descobri que não é tão bom assim, mas enfim, vivendo e aprendendo, na verdade. Mas o que é interessante aqui? Que as skills, elas são puxadas automaticamente. Então, sempre que você coloca uma skill para rodar, então isso aqui, ó, ele sempre vai ler isso de forma automática. Ele invoca uma skill automática quando ele entende que aquela skill é importante para aquele processo, ou para aquela tarefa. Ao passo que o workflow, não. O workflow você tem que puxar. Então, por exemplo, eu não tenho workflows instalados aqui. Eu vou fazer essa instalação junto com vocês mais adiante. Mas, basicamente, quando você estiver aqui no seu editor, ó, quando você estiver aqui no seu agente, para você puxar uma workflow, você coloca um barra e o nome da workflow quando ela estiver aí utilizada. No caso, eu estou colocando essa barra aqui e ele está puxando algumas skills aqui para a gente, seriam skills que já estão prontas aqui, tá bom? Mas o workflow ele funciona basicamente da mesma forma. E o que isso significa na prática? Significa que as skills elas são puxadas automaticamente, mas os workflows não. Então, por exemplo, se eu quero colocar um workflow para poder criar um layout de aplicativo, por exemplo, eu preciso necessariamente colocar lá para ele e falar, eu quero este workflow. Isso ajuda justamente a evitar o gasto excessivo de tokens, porque os workflows eles gastam mais tokens justamente por serem mais processuais. São várias skills, são vários agentes. É muito mais coisa acontecendo ali. Então, é importante que você diga para ele explicitamente para você não gastar token à toa. Dúvidas até agora? Se tiver, coloca aí embaixo. Estou esperando o seu like e sua inscrição neste canal, hein? Olha, olha. Autocontinue, foco ininterrupto. Isso aqui foi uma coisa que eu demorei para entender, porque na verdade é bastante simples de você resolver. O autocontinue, que é quando você tem um contexto, ou você tem uma configuração, ou você tem uma informação, você precisa passar para ele essa informação para frente, para ele mesmo ir executando de forma linear. Vai fazendo, 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 não quero ter que me preocupar com isso. E aí, para você fazer essa configuração é bastante simples. Aqui embaixo, ó, você clica aqui em Antigraph Settings, tá? É nessa parte aqui que eu estou mostrando para você, ó, onde está o meu mouse aqui, tá vendo? E aí, na hora que você clica aqui, você tem, por exemplo, aqui, ó, Auto Execution, tá vendo? Você coloca o agente Autofix, beleza, você coloca em On para ele já ir automaticamente. Auto Execution, você também coloca em On, Always Proceed, Review Policy, Always Proceed. Na hora que a gente vai fazendo isso, você vai entender, algumas vezes ele ainda se entrava, dependendo do nível de segurança que aquela informação pedir, ele ainda assim vai travar justamente porque algumas coisas que ele ainda precisa que você supervisione. Mas aqueles dados simples, aquelas informações simples, ele mesmo vai fazer, é bem tranquilo de resolver, tá bom? Você fazendo isso aqui, você já se livra da necessidade de ter que toda hora ficar dando aval para ele, beleza, vai, faz assim, é isso aí. Tanto que se você clicar aqui embaixo em Advanced Settings, por exemplo, ele vai clicar isso aqui de forma avançada. Aqui você tem, por exemplo, aqui o agente, tá vendo?
E aí aqui você também consegue fazer aqui as suas configurações. Se você estiver em dúvida de quais configurações são necessárias para você, basta você copiar isso aqui, colocar lá na sua inteligência artificial favorita e pedir ele para te explicar o que cada coisa dessa significa. Por que que eu não posso dizer para você qual que você vai clicar? Porque eu não tenho necessariamente certeza de como que você está utilizando o seu Antigraft e com qual objetivo. Se você estiver utilizando ele para criar aplicativos e sites, só o fato de você colocar aqui no artefato Always Proceed e Always Proceed nesse aqui, você já está aí resolvendo 90% das necessidades, você já vai ter o que você precisa. Então, outras duas configurações importantes são os File Access. E o que acontece aqui? Você tem, por exemplo, o agente git ignore access, que nesse caso, o que é o git ignore? Quando você vai colocar no GitHub o seu repositório, quando você vai jogar ele para a nuvem, no git ignore você coloca tudo aquilo que você quer que não vá para a nuvem, sabe? Ele vai basicamente ignorar certas coisas que você vai definir ali, eu vou ensinar isso mais adiante, e aí você evita que essas coisas vazem. Então, um exemplo muito grande que as pessoas dão é o arquivo .env, ENV. Robson, o que é um arquivo ENV? Vou te mostrar agora. Por exemplo, aqui dentro da minha pasta tem um arquivo ENV example. Se eu abrir esse arquivo, nesse caso aqui não tem nada, mas pode ser que o seu tivesse. Deixa eu abrir aqui com um bloco de notas que é melhor. Vamos supor que você tem uma chave API salva aqui. Eles já estão evitando isso justamente porque está dando muito erro. Então, eles já estão criando outros mecanismos. Mas vai que você ainda está utilizando um projeto mais antigo, é importante tomar cuidado. Então, esse arquivo .env, a gente teria que necessariamente designar ele lá dentro do git ignore, para que essas informações não fossem para o nosso git, que foi um erro, por exemplo, que o Abraham cometeu lá. Ele deixou esse arquivo aqui exposto lá no GitHub. Um git ignore simples resolveria isso, tá? Falta de conhecimento. É vivendo e aprendendo, né? Só que o que acontece para a gente? Você deixar o seu agente com isso aqui ativado, existe o perigo dele ler uma chave API, pegar essa chave, jogar dentro do seu front-end e você nem vê. Porque aqui a gente não entende de código, entendemos de pedidos. Só que essas configurações são fundamentais para você evitar esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, você também tem aqui o agente não workspace, ou seja, workspace, lembra que eu te falei que a workspace ela separa cada conversa de cada pastinha separadamente? Cada pastinha dessa é um workspace criado dentro do seu Antigraft. Se eu deixo isso aqui ativado, ele vai conseguir ir em outras pastas. Eu posso fazer isso em determinadas situações? Posso, só que é muito mais seguro deixar isso aqui desativado e ele ficar sempre concentrado dentro da minha pasta. E para ele ter acesso a coisas externas, eu vou utilizar skills globais ou configurações globais. Que se você coloca uma configuração global aqui, ele sempre vai entender. Se eu faço uma configuração de uma skill global, que é o que eu vou ensinar na próxima aula, aí ele vai lá nessa skill global e pega a informação, ao invés de ele ter que pegar nas pastinhas do lado, tentando achar isso, vai gastar mais token, vai confundir tudo, mas isso não significa que eu não possa utilizar isso aqui. Por exemplo, quando eu tiver lá uma pasta dentro do meu conjunto de pastas e quero dar para ele o acesso a uma pasta que está fora. Tem outras formas de fazer isso, ele mesmo pergunta depois se pode ou não. Só que se você deixar isso aqui ativado, ele não vai te perguntar, ele simplesmente vai entrar na outra pasta e fazer o que você quer. Não fez sentido? Mas calma que ao longo do curso vai fazer mais sentido, mas guarda essa informação que ela é importante. A parte de artefatos. Estou aqui com uma pasta aberta e essa pasta, você observa aqui em cima que ele tem algumas informações. Esse index aqui, ele é pasta de arquivo normal. Deixa eu tirar um pouco das coisas aqui para não bagunçar a sua cabeça, porque é muita coisa para sua cabecinha, não é verdade, fogueteiro? Olha o foguete. Você tem, por exemplo, eu vou tirar isso aqui também, porque isso não nos atende agora. Você tem, por exemplo, os tasks, que ele vai falar, olha, preciso fazer isso, isso, isso e isso. Você concorda? Concordo ou não concorda? Sei lá, depende. Você tem aqui desse lado também um plano de implementação. Toda vez que você pedir uma informação que ele trouxer para você um plano de implementação, você precisa dar o aval para aquele plano ocorrer. E como que funciona um plano de implementação? No momento em que eu fiz isso aqui, eu ainda não havia criado aquele arquivo global lá, que é justamente o que dá as respostas em português, por exemplo, que eu vou te ensinar na próxima aula. Então, ele trouxe para mim em inglês, mas basicamente ele vai explicar para você, olha, por exemplo, corrigir este arquivo aqui que está dando erro. Então, ele vai explicar aqui nos pormenores, ele vai dar um monte de detalhes. Você pode ou não aceitar isso aqui de bandeja. Se você simplesmente clicar em Implementation Plan, fica um botãozinho azul que aparece aqui. Então, sempre que aparecer esse botão azul, você coloca ele para ativar. Você também pode fazer comentários aqui em cada parágrafo. Então, posso ver aqui, por exemplo,
não faça esta parte. Por exemplo, na hora que eu coloco não faça essa parte, ele vai ignorar essa parte para poder continuar. Só que isso aqui também pode quebrar o processo. Geralmente ele tem uma inteligência que consegue identificar isso aqui. A gente faz isso aqui justamente para economizar tokens. Então, dependendo do que tiver aqui no nosso plano de implementação, então aí ele vai ignorar essa parte, mas aí você tem que necessariamente comentar aqui de forma literal para isso acontecer, tá bom? E você também tem um artefato que se chama walkthrough. Então, em resumo, o tasks, você vai ter uma lista de tarefas que ele precisa fazer, você pode comentar aqui, é mais provável de você comentar os tasks. Você tem um plano de implementação que você vai colocar ali, aquilo ali em prática, e o walkthrough, ele vai te explicar tudo o que ele fez, porque se você entender o que você fez, você pode pedir para ele reverter uma coisa que ele fez errado, e por aí vai. Então é interessante que você tenha aí esse conhecimento para que, caso aconteça alguma coisa no seu aplicativo, você saiba o que aconteceu, o que foi mudado, por quê, como, quando e onde você vai resolver aquilo. Agora você também tem a parte das permissões, que foi aquilo que eu havia falado, né? Para você dar o always proceed, continuar ali com as informações em continuidade. E a parte aqui de o terminal. Esse o terminal que ele está falando é justamente aquele terminal que nós havíamos mostrado no começo, e ele funciona exatamente como um terminal mesmo de computador. Então, quando você vem aqui, clica em terminal, novo terminal, ele vai aparecer para você esse terminal aqui. Deixa eu só fechar a gente para ficar mais fácil de entender. E aqui você consegue colocar, por exemplo, uma leitura. Então, vou dar um exemplo aqui, npm i. Aí ele aqui vai fazer uma instalação simples dessa informação para eu poder compilar, né, fazer um build aqui do meu aplicativo. E daí a pouco a gente vai fazer o npm run dev, que aqui eu consigo ver o aplicativo online em tempo real. Quer ver? O npm run dev. Então, sempre que você quiser ver o seu aplicativo em tempo real, já vou deixar isso aqui de core salteado pronto para você. Você clica aqui para seguir o link para abrir. Ele vai abrir o seu aplicativo justamente no seu navegador. E essa aqui é a minha escola, né, minha plataforma aí de design. É a minha plataforma onde os meus alunos estudam os meus cursos, que com muito orgulho eu criei e ficou realmente muito bonita. Se você quiser conhecer, você tem que clicar no link aqui embaixo para você ir lá e se inscrever no meu primeiro aplicativo Conhaque, e aí você vai ter acesso aí à plataforma. E você vai aprender a criar aplicativos, sites e outras coisas com inteligência artificial. MCP é aquilo que nós havíamos conversado, que é justamente quando você faz a conexão com outras coisas. O que popularizou esse termo MCP foi justamente o Cloud Code, porque ele tem MCPs muito bem estruturados e que comunicam com várias ferramentas. Eles às vezes se comunicam com o Meta lá na hora de fazer anúncio, ele se comunica com o Google de não sei das quantas, com o Codex, com o VS Studio e por que não com o Antigret. Então, na hora de você conectar, por exemplo, com o Cloud, ele vai utilizar justamente um MCP para você fazer essa conexão. E da mesma forma, quando você vem desse lado aqui, por exemplo, você consegue fazer uma conexão com o GitHub. O interessante aqui é que é muito interessante. Você coloca aqui para colocar o repositório, tá? Eu vou ensinar isso aqui mais adiante, mas basicamente você consegue fazer uma conexão aí com o GitHub também, utilizando essa funcionalidade. Então, ele deu aqui para a gente um panorama, uma ideia, na verdade, de como que a gente poderia utilizar isso aqui, que é, você pode fazer um briefing, então você pode, por exemplo, criar um agente ou um workflow de briefing, a gente ainda vai ter aula sobre isso. Você pode, por exemplo, fazer aqui a delegação, que é escolher um modelo, alguma coisa para você definir como que vai ser feita aquela tarefa. E mesmo durante uma tarefa, você ainda pode, por exemplo, aproveitar aqui, ó, e simplesmente vir aqui e ir alternando os modelos mesmo dentro da conversa. Então, você começa a conversa com o Flash 3, faz uma pergunta, daqui a pouco você quer codificar, joga para esse aqui. Daqui a pouco você quer fazer um outro detalhe, joga para esse aqui. Com o tempo, você vai pegando as manhas, porque você começa a perceber que uns funcionam mais que outros para certas coisas, sabe? E vai muito do feeling também, de entender. E como a gente já traz o nosso aplicativo pronto aqui, porque a gente faz o planejamento dele antes, né? Pelo menos nos meus métodos, eu acho mais interessante você fazer o planejamento antes. Você também pode, por exemplo, fazer o planejamento do aplicativo aqui. A partir desse planejamento, você cria as telas lá no Google Stitch e depois você traz para cá. E aí, você vai fazendo etapa por etapa no seu local correto. Você tem a parte de execução, né, que a gente utiliza aqui justamente as skills, para poder ir executando. Ele puxa as skills de forma automática, quando você configura ela globalmente, ou uma skill específica também que você pode puxar justamente fazendo isso que eu acabei de te mostrar, que é colocando aqui, ó, você também consegue puxar skill. Então, eu consigo fazer isso aqui, ó, para colocar uma skill específica. Olha o tanto de skill que eu tenho. Muita coisa, né? Vou te ensinar como é que você instala isso aqui. Algumas são úteis, outras nem são tão úteis. Então, eu posso, por exemplo, selecionar uma skill aqui. Use essa skill para pipipipopopô. Óbvio, mas eu não sei qual skill serve para quê. É por isso que mais adiante a gente também vai aprender a fazer um lazy load dessas skills, para que ele mesmo ache a skill correta para fazer as tarefas certas para você, no momento certo, porque as skills são puxadas automaticamente, professor! A validação. O Antigraft gera um artefato visual e o browser é integrado, testa a tela sozinho, que foi aquilo que eu falei do browser lá do Chrome, integrado nele. E a parte de MCP. Depois que você termina, você vai fazer justamente um Git. Eu vou mostrar aqui mais adiante para você, tá nas próximas aulas. Quando nós formos fazer isso aqui, ó, a gente faz toda a parte de Git, que aí você tem os commits,
em que você basicamente é como se fosse endpoint. Sabe quando você está jogando um videogame lá, que o seu personagem chega a um determinado ponto do mapa e se salva? O commit é mais ou menos aquilo. Você consegue voltar para aquele estado depois, sem necessariamente perder o que você fez. Caso mais adiante você tenha feito coisas erradas, as tão famosas cagadinhas. Mas é isso. Esse é o básico do básico de tudo que você precisa saber sobre o anti-graft. Mais coisas além disso, a gente vai explorando ao longo das aulas, utilizando ele especificamente. Eu utilizei aqui justamente os principais conceitos que você precisa saber para não se perder, porque às vezes a galera vai utilizar isso aqui, fica perdido nesse monte de tela e código para lá e código para cá. Meu Deus, eu vou ter que saber codificar, eu vou ter que saber programar. Não! Basta você pedir. Como o nosso próprio PDF já fala aqui, o código virou delegação. Dominar o anti-graft não é aprender a programar, é aprender a liderar um time digital incansável. Ao dominar os ambientes, as regras dos módulos e os artefatos, você deixa de ser um digitador de código e passa a ser um arquiteto da arquitetura da solução. O que você achou dessa aula? Você gostou? Se você tiver gostado, comenta aqui embaixo, olha o foguete, claro. Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, espero você, tá bom? Eu vou deixar outro vídeo especial sobre anti-graft aqui para você e, obviamente, a nossa playlist, porque com essa playlist você vai ir mais longe. Eu estou ensinando tudo sobre anti-graft aqui nesse canal, você deve se inscrever se você gosta desse assunto, tá bom? É isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo, olha o foguete!